Então aqui, se eu já fiz as configurações todinhas, mudei tudo direitinho, mas aí eu quero ver como é que o aluno ele vai ter a visualização disso, antes dele responder, para que eu não precise abrir o questionário e ver como é que ele está pronto. Então eu posso clicar aqui nessa lunetinha aqui, ó, e ter uma visualização prévia de como é que está essa alternativa. Então, essa aqui foi a que a gente criou agora. Então aqui você já percebe como é que o aluno ele vai ver, tá vendo? Qual é o meio de transporte que se move pelo mar? Então aí, ó, ele vai ter aqui as opções, tá vendo? Então eu vou responder. Então você vê que ele está na sequência. Se eu tivesse marcado a opção lá é, para ele misturar essas alternativas, então ela viria numa sequência embaralhada. Por exemplo, aqui seria a letra A. Então, automaticamente o sistema ele já faria esse embaralhamento para que o aluno ele não tenha um questionário igual ao outro, né? Seria sempre questionários diferentes para cada aluno específico que nós configurarmos, tá bom? Então, você pode também, ó, testar na visualização o formato de feedback. Você pode testar outras opções também, porque ele já deixa disponível, né, essa função. Então, você pode também modificar aqui mesmo essas opções, nessas configurações diretamente para um formato que você desejar. Então, fica a seu critério, né, nas opções de tentativa, verificar, né, testar. Aqui é a área mesmo que você pode testar as funções e ver como é que o aluno ele vai ter essa visualização final do questionário que você configurou, tá bom? Então, vou fechar aqui a visualização. E aí você pode também continuar adicionando várias questões até a quantidade que você achar necessário para concluir essa atividade, tá certo? Então, vou voltar aqui para o curso. Então, essa é a forma como nós adicionamos as questões ao questionário. Então, primeiro nós configuramos as funções básicas, as funções de acesso, né, para esse questionário. E agora, essa é a janela de configuração, né? Então, para as funções específicas do questionário. Se eu já construí esse questionário, né, deixa eu só voltar aqui para a disciplina, e quiser voltar para essa janela aí de edição, é bem simples, ó. Eu coloquei aqui no tópico 6, né? Então, o que é que eu tenho? Se eu quiser, por exemplo, voltar para editar, porque se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão perceber que o questionário ele já abre a janela de resposta. Ele não me dá novamente a opção de edição dele. Então, ao clicar abrir esse questionário, né? Então, vou voltar aqui mais uma vez para o tópico 6. Então, eu cliquei no tópico 6, tá bom? Então, abri o tópico 6, vim aqui, ó, questionário de apresentação, né, que foi que a gente criou. Vou abrir ele, né? Essa é uma das opções, né? Então, vou vir aqui, ó, vou abrir ele. E aqui no lado nós temos, ó, admin, tá vendo? Essa rodandazinha de administração. Então, vou clicar nela, ó, e editar questionário, tá vendo? Eu posso também visualizar todo o questionário, se eu desejar, através da visualização prévia. Então, aqui tem as funções de resultados, outras opções específicas que os professores eles têm, vocês na verdade têm, para utilizar com relação ao questionário. Então, você vê aqui, ó, eu posso também visualizar meu banco de questões que está disponíveis, que estão disponíveis para a utilização, tá bom? Então, aqui, ó, eu clico, venho editar questionário, e aí vocês vão perceber que vamos voltar para essa janela de edição, tá vendo? Então, nós temos aí a opção de adicionar mais questões, continuar digitando, né? Se a gente quiser, por exemplo, voltar, né, para continuar fazendo mais questões, esse é o caminho que nós vamos utilizar, né? Vai vir, né, editar questionário, e aí vai abrir essa opção de edição do questionário, tá certo? Então, vou abrir aqui uma janela de aluno, tá bom? Mostrar para vocês um perfil de aluno, de como é que o aluno ele tem uma visualização de resposta. Antes eu queria mostrar para vocês também aqui, ó, por exemplo, ó, se a gente configura o questionário com a opção de restrição, então o aluno ele vai ver aqui, ó, esse questionário só vai ser disponível se a atividade videoteste estiver marcada como concluída. Então, se a gente configurar aquela função de conclusão, aí somente depois que ele concluir, ou seja, ver o vídeo de teste, é que ele vai poder vir aqui e responder o questionário tutorial, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, uma janela de aluno. Tem aqui um perfil do aluno. Então, vou abrir aqui a disciplina para vocês verem como é que o aluno ele visualiza o questionário, como é que ele responde esse processo, né? Então, aqui o questionário pronto, ó, ele vai vir aqui. Então, tem a opção dele tentar responder, né? As funções e configurações já estão aqui disponíveis para ele ler. Então, aí o sistema vai informar para ele que esse questionário ele tem um limite de tempo, né? Então, vai estar com o cronômetro direitinho. E aí vai perguntar, ó, tem certeza que quer iniciar a tentativa agora? Então, o aluno ele vai vir e vai iniciar a tentativa dele. Então, aqui, ó, vocês percebem, tá vendo? O reloginho já está contando. Então, ele vai ter um tempo específico para responder esse questionário. Então, aí ele já vem com a resposta. Por exemplo, aqui eu coloquei mais de uma alternativa, né? Então, o aluno ele vai ter que responder as cores específicas, né? Por exemplo, coloquei aqui duas opções que ele pode responder. E aí, ele vai avançando aqui no questionário. Então, qual é o transporte, tá vendo?
Coloquei aqui e vou finalizar. Então, ele respondeu todas as duas. Então, o questionário já deu qual é o status das alternativas, né? Então, depois que ele responde, ele tem um status. Ele pode retornar para a tentativa, para visualizar, para revisar, né? As respostas que ele fez, né? Que ele já deu, né? Então, como eu coloquei um comportamento aberto, então ele pode voltar e responder. Você pode também bloquear isso. Assim que ele finalizar, por exemplo, ele não pode fazer mais nada, aí você pode informar lá também na configuração que ele não pode editar depois que ele terminar todas as respostas, tá bom? Então vou enviar tudo e terminar. Prontinho. Então, eu finalizei minha prova. Então você percebe, a nota 2, tá vendo? Porque só tem duas alternativas, porém o valor total da nota dele foi 10. Então ele fez 100%. Isso quer dizer que ele acertou todas as respostas, tá vendo? Então, o sistema aqui, ó, ele deu alguns feedbacks específicos para o aluno que da resposta que ele deu, né? Esse feedback aqui, por exemplo, eu configurei especificamente na alternativa certa. Então, lá naquela areazinha de feedback, eu escrevi lá que normalmente é azul, correto. Tá vendo? Então, fim da tarde, correto. Então, eu posso dar informações básicas para o aluno de acordo com a resposta que ele der, tá certo? Então, esse aqui é o feedback já, aquele feedback combinado, que é o feedback que o aluno recebe no final automaticamente pelo sistema. Então as respostas corretas são azul e laranja, tá vendo? Então, além dessas respostas aqui específicas ou do feedback específico, nós temos também a opção de colocar um feedback automático, também, assim como também, né, na segunda resposta, ele tem aqui já o processo de feedback das respostas que ele tinha colocado para a segunda pergunta, tá bom? Então vou terminar aqui a revisão. Então, o aluno ele já respondeu ao questionário, certo? Então ele tem aí a nota, tudo direitinho, tudo especificado para ele aqui nessa área de apresentação do questionário. Então, para o professor, como é esse processo? Como é que ele visualiza essa nota, né, que o aluno ele respondeu, tá bom? Então, existem duas formas de fazer isso. A primeira é vindo diretamente na atividade, né? Aqui ele pode visualizar, né, diretamente. Você vai perceber que aqui, ó, ele vai informar que já tem uma tentativa, tá vendo? Ou seja, tem uma tentativa, então o professor pode vir aqui clicar e já ver, ó, a resposta do aluno, tá vendo? O aluno faculdade respondeu, ele finalizou, quanto tempo ele demorou para responder esse questionário e a nota, tá vendo? Então você percebe que o sistema automaticamente deu a ele, ó, 5, 5, tá vendo? Apesar da gente ter configurado lá 1. Então o sistema automaticamente deu a nota e fechou o valor total que a gente tinha colocado lá anteriormente na configuração do questionário. Então ele vai dar também um gráfico com a média de notas de cada um dos alunos. Então você vai ter uma ideia de quanto foi a média entre cada um dos alunos que respondeu esse questionário, tá certo? Então eu posso também fazer um download disso, pegar essas informações no formato, então eu posso baixar essa tabela com esses dados, né, e deixar armazenado ou passar esses dados diretamente para o portal acadêmico, tá bom? Então o segundo método que vocês professores têm para poder visualizar essa nota, sem precisar acessar, por exemplo, a atividade, né? Então aqui tem todas as atividades que você tem. Você pode clicar aqui também, né? Tem essa areazinha aqui de prazos, onde vão ter todas as atividades que você construiu. Você tem também aqui a opção de notas. Essa opção de notas aqui é interessante porque ela vai pegar todos os cursos que você estiver lecionando. Então, se você desejar dar nota para uma atividade em um curso, uma disciplina específica, no caso, né, que ele considera a disciplina como curso, então se você tiver uma disciplina específica que você queira dar nota de uma atividade, então você pode vir, né, no nosso caso é essa daí, metodologias ativas, né? Então aqui, ó, eu tenho todas as atividades, ó, e eu tenho os alunos que já responderam essa atividade. Então, se houver alguma nota pendente que você precisa colocar, como por exemplo um ensaio, né, aquela resposta em ensaio, o aluno ele vai colocar a resposta em texto. O sistema ele não dá nota específica automaticamente quando a resposta é feita pelo texto, porque ele não tem como analisar o texto e tirar os parâmetros de correção ou não. Então, o professor tem que fazer isso manualmente. Então, aqui ele vai ter a atividade. Aí, digamos que ele tem atividade aqui disponível aberta para o professor ele dar nota. Então ele vai colocar aqui a área específica para que você marque essa atividade como concluída. Então você pode escolher, né, cada uma das atividades disponíveis aqui. Por exemplo, eu posso clicar aqui em que atividade eu quero, né, que seja apresentada as notas, né, e aí ele vai me mostrar essa atividade específica. Tá vendo? Esse aqui, por exemplo, já é um outro questionário que eu tinha deixado disponível aqui. Ele já me mostrou a resposta desses alunos e as notas que estão disponíveis, né? Então, é assim que os professores ele tem essa possibilidade de gerenciar essa atividade de questionário por dar notas, né? Revisar, analisar todas as notas dos alunos, né? O total do curso que o aluno tem, né?
em todas as atividades. Por exemplo, o sistema soma todas as atividades que ele tirou nota, então já dá um total do curso de como o aluno tem avançado nessa disciplina em todas as atividades. Então, realmente, é uma ferramenta interessante e que possibilita, né, utilizar essa atividade de várias formas, né? Então, fica a critério do professor, né, a criatividade, né, e a possibilidade do professor utilizar essa atividade questionário dentro dos processos avaliativos ou dos processos de ensino, né, presencial, né, ter essa possibilidade de fomentar ainda mais, né, a aprendizagem através dessa ferramenta, né? Então aí essa foi a ferramenta questionário, tá bom? Então, para finalizar, eu vou só mostrar aqui para vocês alguns modelos, né, do questionário que está disponível. Então, eu vou ver aqui um dos questionários que eu construí aqui para mostrar os formatos, né? Deixa eu ver, já tem uma tentativa disponível. Na revisão. Então, aqui, como o aluno já respondeu, além das múltipla escolha, né? Por exemplo, aqui, ó, essa questão aqui é múltipla escolha, então ele marcou a opção que ele acertou, tá vendo? Que é da pergunta em múltipla escolha. Então aqui já é uma pergunta ensaio, então ele tinha que contar em suas palavras, com 15 linhas, né? Por exemplo, um exemplo hipotético, né? Como foi o descobrimento do Brasil. Então aqui o aluno, por exemplo, escreveu. Então fica lá a resposta do aluno, e aí o professor ele precisa dar essa nota manualmente, como eu expliquei lá, né? Vai abrir uma janelinha na área de notas, né? De configurações de notas, e aí você vai ter, né, a sequência, né, de espaços para você estar dando a nota que ele recebeu naquela atividade específica. Então, né, lá na área de notas, né, da atividade, você vai ter aqui, por exemplo, dentro dessa atividade, a nota que você precisa dar para ele, né, nessa atividade específica. Então, aí o professor ele tem essa possibilidade de dar nota de acordo com as respostas que foram estabelecidas pelo aluno, foram lançadas pelo aluno aqui. Então, um modelo também, por exemplo, de questionário seria a associação, né? Então, aqui, ó, na associação, eu posso associar uma palavra, né, à resposta. Então, o que navega pelo mar? O aluno respondeu que é o navio. Se locomove pelo ar, o avião. Pela terra, o trator. Então, eu posso utilizar também esse modelo de atividade para outras possibilidades, além, né, da múltipla escolha, que é o padrão que é estabelecido para o questionário, tá bom? E também eu posso utilizar verdadeiro ou falso, né? Então ele vai dar duas opções, de verdadeiro ou de falso, para que o aluno ele possa interagir com a alternativa, ou seja, o enunciado que está disponível para ele, tá bom? Então, queridos professores, esse foi o nosso tutorial com relação ao questionário. Novamente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês têm nosso contato, podem entrar em contato conosco e nós teremos o prazer em estar respondendo. No próximo vídeo, nós vamos trazer uma outra atividade com mais informações interessantes para os professores aqui no campus virtual. Então, vamos lá, vamos juntos, vamos continuar fazendo esse trabalho bacana para que possamos desenvolver ainda mais o nosso trabalho dentro do campus virtual, tá bom? Valeu, forte abraço e até a próxima.